neste lugar. Pai, que cada vida, que cada pessoa possa ser um canal de bênção para o futuro, para o crescimento, para o desenvolvimento da vida do Miguel, Senhor. Eu abençoo a vida dele, Senhor Jesus, que ele continue sendo, Senhor, um adorador, ó Pai, e que em nome de Jesus, ó Pai, ele seja uma bênção sempre. Em nome de Jesus, amém. Vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. O Miguel, ele tem a guitarra dele, né? Ele toca aqui, ele faz parte do louvor já. O ano que vem, quando a Juliana voltar para o louvor, hashtag fica a dica, aí o Miguel já vai vir com a guitarra dele. Amém? Em nome de Jesus. Quem está com saudade? Então, a gente está com saudade da Juliana, mas a gente quer ver mesmo o Miguel e a Sara tocando. Essa é a verdade. Amém? Glória a Deus, que bom estarmos aqui para adorarmos e exaltarmos ao Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40. Nós vamos dar um salto naquilo que nós temos ministrado sobre Isaías. Hoje a gente vai entrar no segundo trecho de Isaías. E quando a gente lê a partir do 40, a gente já está falando de um povo exilado. A gente já está falando de um povo vivendo uma consequência, não só dos seus pecados, mas a consequência de um mundo que era mais perverso. Só que Deus, ele começa dando uma palavra através de Isaías, e no capítulo 40, no versículo 1, que você já abriu aí, ele diz assim: Consolem meu povo, diz o Senhor. Falem com carinho a Jerusalém, digam-lhe que os seus dias de luta acabaram e os seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama: abram caminho no deserto para o Senhor, preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada, e todos verão: o Senhor falou. Até aqui, feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Jesus. Quero clamar, Senhor, aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, me usa para falar para a Tua igreja, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor venha crescer neste momento, em todos os momentos da nossa vida, e que nós possamos ouvir e entender aquilo que o Senhor tem. Este é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Pergunta: quem aqui já fez uma reforma na casa? Só a Creuza? Mais alguém? Amém? Agora a pergunta mais difícil: quem gosta de fazer reforma em casa? Só o Antônio que gosta. Pode chamar o Antônio, que o Antônio é bom para isso. Quem gosta? É uma coisa terrível fazer reforma em casa. Até esses dias a Rosa estava falando da reforma, ela falou: pastor, eu não aguento mais. Fazer uma reforma em casa é algo muito trabalhoso, é quebra de parede, levanta poeira, parece que sempre tem algo novo para consertar, né? Você acaba de consertar, né? Em casa lá uma vez, eu fui trocar uma torneira, quando eu terminei de trocar a torneira, percebi que o cano estava furado. E vai aparecendo umas coisas novas, né? Reformar a casa nunca é simples, nunca é simples. Mas quando termina, há um resultado bom. Você fica feliz com o resultado, né? A gente passou aí por uma breve reforma na igreja de pintura, tiramos algumas rachaduras da parede, né? Veio com talento ali, foi trocado ali o telhado, foi colocado um telhado novo aqui, ficou lindo. Mas quem vinha aqui durante a semana ficava horrorizado, né? Mas ficou bonito. O final compensa.
Tudo fica novo, tudo fica firme, tudo fica habitável depois de uma reforma. A reforma é importante, e assim também é na nossa vida. Nossa vida, nós precisamos viver de tempos em tempos reformas. Nós precisamos reformar o nosso coração, a nossa mente. Nós precisamos viver aquilo que Romanos 12 fala sobre a transformação da nossa mente, e ela é constante. A gente pregou um ano inteiro de 2024 sobre isso. Isaías, no anúncio que nós estamos vendo um anúncio de reforma. Isaías 40. Ele começa a falar: console o meu povo, preparem o caminho do Senhor. E assim Isaías foi uma voz, naquele tempo, para falar que Deus faria uma reforma. Existiria uma reforma. Mas deixa eu explicar um pouco melhor o contexto aqui. Israel estava distante, estava cativo já na Babilônia. Jerusalém estava destruída. Quando a gente vai lá, e se você estiver anotando, anota os versículos que eu vou falar um pouco rápido. 2 Reis, capítulo 25, de 8 a 10, vai falar que o comandante da guarda imperial chegou a Jerusalém e incendiou o templo do Senhor, o palácio do rei, e todas as casas de Jerusalém foram destruídas. Ali então se começa uma invasão, começa-se o exílio do povo de Deus para a Babilônia. Em 2 Crônicas 36, dos versículos 19 a 21, mas quando eu falo 36, você pode ler inteiro, que inteiro vai contar esse cenário. Reforça isso, que foi incendiado o templo de Deus. Derrubaram os muros de Jerusalém, queimaram todos os palácios. Quando a gente vai ver Jeremias chorando, ele está chorando pelas quedas, pelas destruições. Quando a gente vai ver Neemias querendo reconstruir os muros, a gente está vendo um povo que estava há muito tempo distante daquilo que estavam acostumados a viver, porque eles se deixaram levar pelas suas próprias vontades. E Deus, então, ele começa a pôr em prática ali uma reforma. Ele começa a colocar uma reforma. E aqui a gente tem uma frase: preparem o caminho do Senhor. E talvez naquela época as pessoas pensavam que o preparador do caminho seria aquele Isaías que estava falando. Talvez as pessoas estavam pensando que outra pessoa viria. E depois a gente vai ver que João começa a falar sobre aquele que prepararia o caminho, que era João Batista. E todos os profetas prepararam o caminho. Todo aquele povo preparou o caminho. Quem está vindo na escola dominical tem percebido isso. Há uma preparação do caminho, e esse caminho é para a vinda de Cristo. Ele é aquele que cumpriria, Jesus é aquele que cumpriria o versículo 5 desse texto. Então, a glória do Senhor será revelada e todas as pessoas haverão juntas. O próprio Senhor falou. É a Jesus a revelação. Então, nós estamos vendo aqui, no contexto de Isaías 40, o povo que estava exilado estava passando por uma reforma. E que momento mais oportuno em falar sobre reforma, porque dia 31 agora, de outubro, nós temos a reforma protestante. O bispo já deu spoiler da minha pregação. Dia 31 agora é a celebração de 508 anos da reforma protestante. Há 508 anos atrás, Martim Lutero ficou indignado com algumas coisas que estavam acontecendo e foi lá e pregou as 95 teses. Mas eu quero falar algumas coisas importantes, e vai ser um pouco histórico, então tenta não dormir, por favor, porque eu ainda não sou bom de história. Um dia, quem sabe, eu vou virar, sei lá, vou dar aula de história, aqui na igreja, alguma coisa, mas ainda não sou tão bom. Mas então, se você vê alguém dormindo aí, dá uma cutucada e fala: não dorme. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: não dorme. Não dorme. Amém. Antes de Lutero viver a questão da reforma, a gente tem os pré-reformadores, como John Wycliffe, não sei se é assim que pronuncia,
Não vou nem olhar para a Maíra para ver se eu pronunciei errado, mas ele vem um pouco antes, ele começa ali a denunciar algumas corrupções na igreja, que ali já era a igreja católica, e depois de um tempo se torna a igreja católica romana, há uma divisão, né? A igreja católica significa igreja universal, né? É uma igreja unida, e depois Roma toma uma posse da igreja, há uma divisão, e ali tem a igreja católica romana, apostólica romana. Então, daí eles elevam papas, elevam bispos, para que eles possam comandar. Esse homem, Jan Hus, também, outro pré-reformador, pastor, reitor da Universidade de Praga, foi inspirado e pregava sobre a necessidade de voltar à simplicidade do Evangelho. Foi depois desses homens que Martim Lutero veio. Martim Lutero, ele tinha uma questão muito problemática. Ele estava constantemente se achando incapaz. Martim Lutero, ele tinha medo. O grande medo dele era que Jesus voltasse ou que ele morresse. E ele não sabia qual era o destino dele. Em alguns momentos, algumas pessoas falavam que ele tinha crises de depressão e até mesmo de se martirizar, porque ele se achava tão pecador, que ele se martirizava. Foi então que um dia ele teve um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, ele é transformado. Antes, ele era apenas um padre que se torna monge para tentar ser mais santo, para tentar ser mais à parte de tudo aquilo. E ele tem um encontro com Deus. E ele fala assim, não é possível que a igreja, os líderes da igreja podem ter acesso à palavra de Deus, e as pessoas que não são da igreja, não são do alto clero, não podem. Então ele começa a desafiar essas pessoas, ele começa a correr atrás e publicar coisas para que essa pregação, para que essa mensagem bíblica chegasse até as pessoas. É muito interessante que quando Lutero ele publica as 95 teses, e você já ouviu falar em algum momento das 95 teses, quando isso acontece, ele cita lá, a gente até cita, né, as 5 teses mais conhecidas, né, sola fide, sola gratia, sola Christus, sola escritura, sola deo glória, somente a fé, somente pela graça, Cristo, somente as Escrituras, somente a Deus pertence a glória. A gente já falou, já pregou sobre isso, no ano passado eu preguei. Se tiver uma memória boa, você vai lembrar disso. Mas o mais importante do dia 31 de outubro de 1517 não foram só as 95 teses, mas foi o começo de uma reforma de uma igreja que estava quebrada. E quebrada por quê? Porque o Papa da época queria construir o que hoje é conhecido como a Basílica de São Pedro. E para construir a Basílica de São Pedro, ele começou a criar um pagamento de indulgências. Então ele falava assim, para você ser salvo, você precisa pagar pela sua fé. E era uma forma dele arrecadar dinheiro para ele construir essa basílica. Construiu. É uma das basílicas mais visitadas no mundo, e dizem que é lindo, morro de vontade de ir, quero conhecer, amo ver templos, amo ver estruturas, mas existia um momento de opressão, e Deus levantou Lutero para isso. Na esperança de Efésios 2:8, que ele fala que vocês são salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Antes, o papado falava que era só salvo através de um pagamento de indulgências, mas aqui Lutero entendeu que era através da graça de Deus. Então, durante um tempo, Lutero começou a ser perseguido. Os imperadores não queriam que ele pregasse esse tipo de coisas.
Então ele foi perseguido e ele foi exilado em um castelo. É uma história muito interessante, lembro até hoje, na faculdade, ouvindo essa história, que foi uma coisa de filme. Os amigos de Lutero pegaram e sequestraram ele para forjar a morte dele e exilaram ele num castelo, para que o imperador e o papado parassem de persegui-lo. E assim deu certo. E foi nesse exílio de Lutero que ele se inspirou para escrever grandes cartas. Inclusive, eu não sei se você sabia, mas Lutero ele era músico. E um músico muito bom, por sinal. Ele compôs uma música que a gente canta até hoje. Não sei se você lembra daquela. Castelo forte é o nosso. Você que você concluir comigo. É que eu cantei num tom ruim, né? Mas, enfim, ele escreve ali, mediante ao Salmo 46, versículo 1 a 2, quando ele fala, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, sempre pronto a me socorrer em tempos de aflição. E essa música ecoa hoje no mundo inteiro. É a música da Reforma Protestante, dos 508 anos da Reforma Protestante. Quando isso estava acontecendo na Alemanha, uma outra pessoa foi levantado por Deus na mesma época ali na Suíça, que foi Zwinglio. Zwinglio pregava a fé pura, sem idolatria, sem distorção da palavra de Deus. Esses homens eles foram pregando e foram fazendo algo que é primordial. Durante o exílio de Lutero, ele começou a traduzir a Bíblia para o latim. Ele começou a traduzir o Novo Testamento para o latim. E daí diz a história que os discípulos de Lutero terminaram a obra e traduziram o restante da Bíblia. Então, se hoje você tem a Bíblia, quem está com a Bíblia aqui? Amém? Glória a Deus. Lutero teve grande parte nisso. Ele foi perseguido e outros homens foram mortos, queimados vivos por causa disso. Há uma história que diz que durante a perseguição aos reformadores, alguns deles eram amarrados e ateavam fogo neles vivos, porque eles estavam traduzindo a palavra de Deus. Então, a Bíblia que você tem aí no seu lado é um privilégio que você tem. Alguém morreu para que você pudesse ter a Bíblia. Lembre-se disso, para você não deixá-la guardada só na sua casa, amém? Glória a Deus. Então, Zwinglio vem com essa palavra. Temos um outro reformador chamado João Calvino. Esse todo mundo já ouviu falar, não é? Você já ouviu falar de João Calvino? João Calvino, ele começa ali a sua reforma em Genebra. Ele foi o homem que trouxe um sistema para a teologia. Antes não tinha, as pessoas falavam sobre Deus e ninguém entendia nada, e ele foi lá muito organizado e sistematizou tudo, deixou tudo arrumadinho, tudo em ordem. Nós temos, depois de 200 anos, um reformador que você conhece muito bem, chamado John Wesley. Você lembra de John Wesley, né? Que reacendeu o avivamento. Na verdade, os teólogos dizem que John Wesley foi o primeiro avivalista da história. Não houve outro avivalista além de John Wesley. Ele foi que deu ênfase ao Espírito Santo. Temos uma mulher muito importante na história, que é Susan Wesley. Também uma mulher reformadora, que reformou não só dentro do lar com os 19 filhos. Se você acha que um filho está difícil, imagina 19. Meu Deus. É agora que você faz igual o seu madrinho, engole seco. Meu Deus. 19 filhos. Né? E um ficou preso na casa em chamas, e ela foi lá e resgatou o menino. Ela ensinava cada um deles a andar na presença do Senhor, mas ela não era só mãe de 19, ela era uma pessoa importante na comunidade. Ela e Samuel Wesley, o marido dela, ensinavam e pregavam sobre Jesus para aquela comunidade. Para aquelas pessoas que não tinham, muitas vezes, condições de ter uma Bíblia, de aprender a ler, de escrever, eles ensinavam através da Bíblia. E daí que começa a ideia da escola dominical.
Você percebe que tudo está entrelaçado? Que bonito, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós precisamos de reforma constantemente. A gente começa ali em 1500, mas se a gente voltar, e se você quiser aprender mais isso, futuramente a gente vai ter algumas aulas sobre isso. Se a gente voltar antes de 1500, a gente vai ter outros homens e mulheres que vão trazendo a reforma desde a morte e a ressurreição de Cristo. A gente vai ver os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos. Nós vamos ver a continuidade, depois que Pedro, depois que João, depois que Paulo morre, há continuidade. Há diversos concílios para se entender a Bíblia, para se entender, são pessoas que vão reformando ao longo do tempo. E perceba que a reforma não acabou. Jesus está sempre renovando e transformando as nossas vidas. Amém? Talvez Jesus esteja nos chamando hoje para sermos reformadores. Talvez Jesus esteja chamando a gente hoje para reformar, primeiramente, a nossa mente. Primeiramente, a nossa vida. Primeiramente, a nossa casa. Talvez Jesus esteja nos chamando hoje para falar, coloca a sua casa em ordem, porque amanhã não se sabe. Você não sabe o dia de amanhã. Coloca a sua casa em ordem. Talvez Jesus esteja te chamando para ser reformador dentro dessa igreja, servindo nessa igreja, no louvor, na liturgia, lá no data show, na mesa de som, porque a gente olha e vê sempre as mesmas pessoas, mas talvez Jesus esteja chamando você para isso. Talvez Jesus esteja te chamando para ser um reformador da presença dele nesse ambiente. Só que daí você pode falar assim, pastor, eu não sou Lutero. Eu não sou John Wesley. Eles viviam, parece, num mundo de tanta santidade, de tanta busca pelo Espírito Santo. Mas você sabe que isso não é muito verdade. Lutero era ser humano como nós. Ele errava. A gente vai ver John Wesley errando. Um exemplo. A gente vai ver que Lutero escreveu textos antissemíticos. E que inspirou depois de muito tempo, inspirou Hitler a começar a Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver Zwinglio, que perseguia e matava os anabatistas. Anabatistas eram um grupo de pessoas que queriam se purificar e se rebatizar. Por isso que eles chamavam de anabatistas, de batismo, rebatizados. Porque eles entendiam que aquilo que o pessoal estava vivendo não era certo, então eles começaram um novo movimento. E Zwinglio era uma das pessoas que perseguiu e matou essas pessoas. A gente vai ver Calvino, que participou de uma condenação de um teólogo e médico espanhol, muito famoso lá em Genebra. A gente vai ver o próprio John Wesley, que mesmo com todo o avivamento no seu coração, foi infiel à sua esposa. E por muitas vezes, essa infidelidade foi marcada no ministério de John Wesley. O que eu estou querendo dizer é que para você ser um reformador, você não precisa ser perfeito, porque perfeito nenhum de nós vamos ser. Só existe um reformador que é perfeito, Jesus. Ele foi e é o grande reformador das nossas vidas. Mas, muitas vezes, a gente se prende ao nosso passado, pensando que a gente não pode fazer e ser usado por Deus por causa dos nossos erros. Mas olha só, olha para o Antigo Testamento, aqueles homens e mulheres pecadores. E fazem parte, muitas vezes, da genealogia de Jesus. Olha para Judá não podia nem estar na genealogia de Jesus. Meu Deus, como que ele pode estar lá? E ele está lá. Olha para Davi. São homens e mulheres que ali passaram, que talvez a gente olhe e fale assim, gente, como? Porque o propósito de Deus não é Davi. O propósito de Deus não é Lutero. O propósito de Deus não é John Wesley. O propósito de Deus talvez não seja você. O propósito de Deus é a glória de Jesus. E nós somos um meio para que Jesus possa crescer e para que eu e você possamos preparar o caminho da vinda de Cristo. Porque Ele vai voltar, amém? Ele vai voltar. Jesus vai voltar.
Esses reformadores, eles não foram pessoas 100% boas, ninguém é 100% bom. Mas uma coisa eles foram, obedientes à voz de Jesus. E a minha pergunta, enquanto eu bebo uma água, para você pensar, você está sendo obediente à voz do Senhor? O reformador perfeito foi Cristo. Jesus é o reformador. Enquanto Lutero proclamou a graça, Jesus é a graça. Enquanto Zwinglio purificou os templos, Jesus purificou corações. Enquanto John Wesley acendeu um avivamento, Jesus batizava com o Espírito Santo e com fogo. Enquanto nós cantamos aqui, e afinado, bonito, quem toca os nossos corações é o Espírito Santo. Enquanto eu e você oramos pelas pessoas, quem cura, quem restaura, é Jesus, não sou eu nem você, mas nós somos um instrumento. Um instrumento. Quem faz o som no teclado ali, é a Maíra que toca as teclas, mas quem faz o som é o piano. Ela tem que saber ali. O piano é um instrumento. Nós somos instrumento, mas quem toca na nossa vida é o Espírito Santo. Enquanto o Renan está fazendo as viradas ali, perfeito. E às vezes a gente está fora do tempo da palma, e ele consegue persistir ali. Até dei uma risadinha para ele, eu falei, você está bem, hein? A bateria só faz o som. Quem conduz a bateria é o Renan. Você só faz o som, quem conduz a sua vida é Jesus. Eu só estou aqui porque Jesus me conduz, eu só faço som, eu só faço barulho porque eu estou falando alto, mas quem conduz a minha vida é Jesus. Ele é o grande reformador. E a minha pergunta para você nessa noite, o que Jesus precisa reformar na sua vida? Qual é a grande reforma que Jesus precisa fazer na nossa vida? 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 5, versículo 17, vai falar que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Essa é a reforma que acontece na nossa vida. Tudo se fez novo. Não tem a ver com o que você acredita no mundo. Tem a ver com o que você acredita em Cristo. E isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Eu vejo hoje, nossas crianças aqui, a Sarinha sempre levantando a mão. Hoje o Miguel chegou com a guitarra dele, tocando. Né? A gente vê ali o Caio interessado pela bateria, a Clarice dançando, ministério de dança aí a Clarice, hein? Tem que treinar ela para o ministério de dança. A gente vai vendo as nossas crianças, o Harry levanta, intercessor. Harry é intercessor, ele está sempre ali intercedendo. A gente vê as nossas crianças crescendo em Cristo. E eles fazem isso de coração, mas eles são apenas um instrumento nas mãos de Cristo. São adoradores? São. E Jesus contempla isso. O que eu quero falar para você nessa noite é que Isaías 40 nos chama a preparar um caminho. Isaías 40 nos chama a ser reformadores, pessoas que preparam um caminho. Você viu lá que o caminho tem que ser nivelado. Dá para fazer isso sem uma reforma? Não dá. Não sei quem tentou passar ali na Avenida Água Fria, de um tempo para cá, mas ficou fechado ali uns 6 meses. Era horrível, ainda está fechado uma parte ali. Ali, para você chegar na igreja de Água Fria, você não pode usar a Avenida Água Fria, você tem que ir por dentro, né, que estava fechado. Porque eles estavam lá resolvendo não sei o quê. E passa a máquina, e joga massa, e chega engenheiro, e faz um monte de coisa. Dá trabalho arrumar o caminho. Mas arruma. Fiquei sabendo que quando aqui arrumaram aqui o caminho da igreja, a Tânia nem dormiu, né, Tânia? Ficaram ali passando o trator de madrugada. Eles passam, mas o que eles fazem? Eles tiram o asfalto, jogam o pedregulho, aí nivela certinho, passa o asfalto, está um tapete. Está bonito, né? Está bonito.
Aí vem a Sabesp, é o diabo, né? Que vem abrir buraco, tentar abrir buraco no nosso coração, né? Misericórdia. Mas Jesus reforma de novo e faz um tapetão. E daí fica bonito, a gente anda aqui. A gente fica glorificando a Deus que tem um motoqueiro na quinta-feira, que ele sabe que a gente está vindo orar, que ele vem fazer barulho. Está tudo bem. Mas está reformado, está alinhado. É assim que a gente tem que fazer. E para fazer isso, nós precisamos ser pessoas dispostas a fazer a vontade de Jesus. Reformar aquilo que Jesus tem para a nossa geração, para as próximas gerações, para a geração do Harry, para a geração do Miguel, para a geração dos filhos deles. Cheguei aqui hoje, tinha dois rapazes aqui da rua, sentaram aqui no muro, estavam bebendo. Eu fui lá conversar com eles, fui trocar uma ideia com eles. Eles falaram assim, eu tenho o carro do seu Jonas até hoje. Nem sabia que ele tinha o carro do seu Jonas. Tenho o carro do seu Jonas até hoje, está lá. Hoje limpei ele. É meu aquele carro. E começou a falar. E começou a falar do povo da igreja. E eu fiquei pensando, que coisa engraçada, porque ele ali, em meio à bebida, talvez sem saber muito o que ele estava falando, no fundo do coração dele tinha uma semente ali plantada de algo que alguém plantou há 20, 30, 40 anos atrás. Talvez a grande reforma que a gente tenha que fazer seja plantar. Talvez seja plantar sementes em corações, porque ainda que a gente não veja os frutos agora, e talvez a gente nem veja, talvez o seu Jonas não veja mesmo. A gente sabe que não dá. Mas talvez amanhã esse homem esteja aqui convertido ao Senhor. E foi uma semente que alguém plantou há 40, 30 anos atrás. Ser reformadores é preparar o caminho da volta de Cristo, para que um dia um homem como esse aceite Jesus e veja Jesus face a face. Ser reformadores, talvez seja nem ser reconhecido. Talvez alguém já ouviu uma palavra sua, se converteu e se transformou. E você nem sabe disso. E você nem sabe disso. Talvez Deus te dê a graça de saber. Mas talvez você não saiba. Quantas pessoas já entraram neste lugar e através da sua ministração foi resgatada por Jesus e talvez nem aqui estão mais. E às vezes a gente fica, pastor, por que as pessoas não ficam aqui? Eu não sei por quê, mas o importante é que elas estejam na presença de Deus. Isso que é o mais importante. Nós, como metodistas, a gente tem isso, né? A gente levanta pessoas, e às vezes as pessoas vão voar para outro lugar. Mas isso não importa. O importante é preparar o caminho. João Batista começou com o ministério dele com alguns discípulos, você lembra lá na mensagem? Com quantos discípulos João terminou? 0. Nenhum. Foi tudo para Jesus. Porque os discípulos não são nossos, é de Jesus. É de Jesus os nossos discípulos. A igreja não é nossa, é de Jesus. Nós não somos nossos, nós somos de Jesus, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Eu vou finalizando essa mensagem, te encorajando a pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho não significa você subir aqui e preparar o sermão. Não. Pregar o Evangelho com a sua vida, com quem você é. Preparar o caminho do Senhor com aquilo que você é. Quem é você? Qual testemunho de Jesus você está dando? Nós precisamos ser transformados todos os dias para isso. Ser reformador é preparar o caminho. Em casa, no trabalho, na igreja, em todas as partes onde o coração humano precisar ser reconstruído. Você lembra no começo? Reforma é bom? Nem sempre. Dá trabalho? Bastante. Tem entulho? Um monte de entulho. Um monte de entulho. Tem sujeira? Demais. Suja muito.
Mas depois que a reforma está pronta, há prazer. A gente fica feliz. Depois que Jesus nos usa para reformar, para preparar o caminho da vinda dele, a gente pode se alegrar pelo fruto do trabalho. Se alegrar por aquilo que Jesus fez. A reforma protestante não terminou em 1517. Ela continua hoje, cada vez que alguém se arrepende, ora e deseja a presença de Jesus, é uma reforma. Preparar o caminho do Senhor significa deixar Deus renovar vidas. Preparar o caminho do Senhor significa permitir que as pessoas encontrem Jesus. É perdoar. É amar. É voltar à comunhão e deixar o Espírito Santo de Deus transformar. Isaías anunciou um consolo no meio do exílio. Lutero anunciou a graça em meio às trevas. John Wesley anunciou a santidade em meio à frieza. E hoje, Deus nos chama a preparar o caminho para a volta dele. Jesus está voltando, amém? Glória a Deus. Quem está feliz porque Jesus está voltando? Eu estou muito feliz. Glória a Deus. Ele vai voltar. E quando ele voltar, o caminho vai estar preparado. Você lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Você lembra? Aquele lá era mais ou menos um anúncio de preparar o caminho de Jesus. Ele vai voltar. Jesus é o grande reformador, o construtor que nunca abandona uma obra. Um dia, ele vai voltar, não para reformar, mas para restaurar todas as coisas. O Senhor vai reformar e transformar as nossas vidas. Amém? Que nessa noite a gente possa dizer, é nisso que eu creio. Pelo sangue de Jesus, eu sou transformado. É nisso que eu creio, porque um dia eu fui batizado e fui restaurado. E em Cristo eu me levanto para pregar as boas novas. Tá gostoso ficar sentadinho aí, não tá? Tá muito bom. Mas o melhor de tudo é poder preparar o caminho do Senhor. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Se coloque de pé em nome de Jesus. Daqui a pouco você vai escrever o seu pedido de oração no papelzinho aí. Mas antes disso, eu quero convidar você